A Receita Federal está preparando uma super plataforma que tem capacidade de processar 150 vezes mais dados do que o Pix. Provavelmente você ouviu uma notícia dessas nessa semana, então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o que é essa plataforma e de que forma ela se contextualiza aí no âmbito da reforma tributária. Nós estamos falando, pessoal, no fim das contas, do chamado Split Payment. E o que seria isso? Por que tem esse termo em inglês? O que vai impactar realmente aí no nosso dia a dia, para as empresas em geral? Bom, aqui está, né, novamente aí uma manchete dessas que você provavelmente ouviu falar. E o que significa isso, né, pessoal? Esse Split Payment na prática antes de mais nada, no roteirinho que a gente preparou para hoje aqui, eu vou explicar o que mudou, quais são as modalidades do Split Payment, fazer um quadro comparativo, mostrar de que forma você, caso você seja empresário ou advogado que quer orientar um empresário, pode se preparar aí para a chegada do Split Payment, porque afinal de contas ainda estamos em tempo, estamos aí no período de transição da reforma tributária que já foi aprovada, tá? Então se você ainda não sabe disso, a reforma já foi aprovada, já está em vigor, mas a gente tem aí um período de transição, que começa aí oficialmente a partir do ano que vem e vai até 2033. Depois eu vou fazer um checklist e trazer um exemplo prático também. Então, pessoal, o que mudou? Se uma empresa antes vendia por R$100 um produto, recebia esses R$100 integralmente e pagava os tributos sobre o consumo aqui, tá? Bom deixar isso claro, ICMS, PIS/COFINS, ISS, apenas no vencimento. Então, você ia lá, recebia, contabilizava aquele valor, e em determinado momento a sua contabilidade ia gerar lá uma DARF, enfim, ou um documento aí da sua Secretaria de Fazenda Estadual para você pagar no vencimento. E muitas vezes a sua cobrança acontecia até de forma trimestral, né? Dependendo aí dos tributos. E agora com o Split Payment você vende por 100 e há uma retenção. O que é o Split? Split é separar, né? Tem uma divisão ali que você só recebe o valor líquido. Então é como se tivesse uma retenção na fonte. Para quem é assalariado e tem o recebe contra-cheque, vai ver lá, né? Tem o valor bruto que você recebe do seu salário, mas uma parte dos impostos já é retida diretamente pelo seu empregador, que recolhe para a União. Então aqui o que vai acontecer, a maquininha de cartão ali, por isso que o desenho ali que eu coloquei no início desse vídeo mostrava ali uma maquininha de cartão, porque essa instituição financeira já vai fazer diretamente essa separação, né, e esse recolhimento dos tributos, que aqui eu usei os 28, né, que é a alíquota esperada aí para o IBS para a CBS, diretamente para os cofres do governo. Então, qual que é o principal impacto? A mudança radical no fluxo de caixa da empresa. E quais são as modalidades aí do Split Payment? Primeiro tem o procedimento padrão, que fala aqui no parágrafo 3º, acho que é o artigo 33, se não me engano, da Lei Complementar 214. Antes da disponibilização dos recursos ao fornecedor, o prestador de serviço de pagamento ou a instituição operadora de sistema de pagamentos deverá, com base nas informações recebidas, consultar o sistema do Comitê Gestor do IBS da RFB, Receita Federal do Brasil, sobre os valores a serem segregados e recolhidos, que corresponderão à diferença positiva entre os valores dos débitos de IBS e CBS incidentes na operação e as parcelas dos débitos referidos no inciso 1º deste parágrafo já extintas por quaisquer das modalidades previstas no artigo 27 dessa lei complementar. Calma que a gente vai explicar tudo com calma aqui. Depois o parágrafo 4º, esse é o procedimento padrão. Caso a consulta não possa ser efetuada nos termos do parágrafo 3º, que a gente acabou de ler, deverá ser adotado o seguinte procedimento. Aí vai ali, ele traz de novo alguns outros procedimentos e depois ali no inciso 2º ele fala que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal vão efetuar o cálculo dos valores dos débitos do IBS e CBS das operações vinculadas à transação de pagamento com a dedução de novo das parcelas já extintas por quaisquer das modalidades. Então, pessoal, tudo isso aqui e depois transferirão ao fornecedor em até 3 dias úteis os valores recebidos que excederem o montante que trata a linha A deste inciso. Então, se tiver aí um recolhimento a mais, isso vai ser restituído. E o que diz esse tal do artigo 27 da Lei Complementar? É o que trata sobre a questão dos débitos e créditos, né, que é o sistema da não cumulatividade, que é inerente, né, intrínseco aí ao imposto sobre valor adicionado, o IVA. Você não vai pagando em cascata, imposto sobre imposto, em todas as etapas da cadeia. Você consegue se creditar daquilo que já foi pago naquela operação. Então consegue debitar com seus créditos. E essa é uma das formas de extinção do tributo, por meio da compensação de crédito, que vai ser muito comum. Só que vocês imaginem a complexidade que vai ser para esse sistema conseguir identificar todos os créditos que já foram pagos e instantaneamente calcular
e fazer a retenção. Por isso que essa plataforma tem que ser tão potente, né, pessoal? Por isso que é 150 vezes mais do que o Pix. A expectativa ali é de operacionalizar, né? Essa plataforma vai fazer ali o processamento de até 70 bilhões de operações, porque basicamente todos os produtos que todo mundo compra aqui no Brasil. Então, realmente tem que ser algo realmente bem estruturado aí, sob o ponto de vista tecnológico, para funcionar. Então é por isso que vai ter o período de testes e tudo mais. Mas o importante, o objetivo desse vídeo aqui, mais do que explicar o split payment, é explicar o que vocês devem fazer enquanto empresários para se preparar para esse novo cenário, e principalmente por conta da inexistência da retirada aí, né, na prática desse valor dos tributos do caixa da empresa. Então é um dinheiro que antes você conseguia trabalhar com ele, você conseguia eventualmente deixar para pagar no mês seguinte e tal, ganhando aquele tempo. Aí daqui a pouco muitas empresas adotavam como prática empresarial o não recolhimento dos tributos, porque sabiam que em algum momento ia vir um parcelamento excepcional, uma forma de você conseguir quitar esses débitos com descontos em juros e multa e tal, e nesse meio tempo você ia vivendo a sua vida ali. Hoje em dia está muito mais difícil, né, pessoal? E também tinha muitas empresas que se apropriavam de créditos inexistentes. Então iam lá, criavam uma empresa fantasma que não existia, simplesmente para gerar o crédito, e depois a Fazenda Estadual ou a Receita Federal nunca conseguiam cobrar daquela empresa o crédito que foi utilizado, porque a empresa na prática nunca existiu. Então agora, além do split payment, as empresas só vão poder se creditar do IBS e CBS quando os tributos forem efetivamente pagos. Então, se o seu fornecedor está inadimplente, você não pode utilizar aquele crédito, não vai conseguir utilizar aquele crédito. Então, até isso o sistema vai ter que identificar se o crédito foi realmente pago ou não foi. Então, de fato, são muitas operações, muitos dados para serem processados aí pela Receita Federal. Mas existe também o procedimento simplificado. Então, o artigo 33 da Lei Complementar 214, de 2025, diz que o contribuinte poderá optar por procedimento simplificado do split payment para todas as operações cujo adquirente não seja contribuinte do IBS e da CBS no regime regular. Então, principalmente nos casos de pessoas físicas, né? Quem vende para pessoa física, aí tem esse procedimento simplificado. Então, no procedimento simplificado, os valores do IBS e CBS a serem segregados serão calculados com base em percentual pré-estabelecido dos valores das operações. Então, mais ou menos como funciona a lógica aí do lucro presumido, enfim, a gente vai ter essa presunção e depois tem os ajustes necessários conforme ainda vai ser regulamentado. Então, um quadro comparativo rapidamente quanto ao aspecto do recebimento. Atualmente, o comerciante, a empresa, recebe o valor total, depois o split payment vai receber o valor líquido. Sobre capital de giro, o uso dos tributos como funding, né, como forma de você ter um recurso ali disponível, e com o split payment você vai perder esse empréstimo entre aspas. Planejamento, pagamento mensal ou trimestral, e agora com o split payment vai ser um desconto imediato, retido direto na fonte. Risco, inadimplência possível. No cenário atual, com o split payment não tem como, né, arrecadação garantida. Então, até por isso veio uma notícia do secretário da Receita Federal, Barreirinhas, dizendo que não ia aumentar a fiscalização, né, que o split payment não vai aumentar a fiscalização. É claro que não vai aumentar a fiscalização, porque vai diminuir a sonegação, então não tem porquê. Você já vai ter uma fiscalização 24 horas, né? O tributo já vai ser recolhido diretamente, então não vai nem ter necessidade. Me preocupa, inclusive, com a profissão dos auditores fiscais, que daqui a pouco não será mais necessária, né? A gente está vivendo já quase um cenário de Matrix aí, porque os sistemas todos já vão fazer essa triagem e não vai ter como sonegar, pelo menos não com essa forma de pagamento, né? Se o pagamento for em dinheiro, aí é outra história. Preparação, então, pessoal, vamos lá. Calcule quanto sua empresa usa de tributos como capital de giro, identifique, isso aqui é sobre o aspecto da análise financeira, né? Esse subtópico aqui, preparação, tem vários, esse tópico de preparação tem vários subtópicos, o primeiro, análise financeira. Então você vai calcular quanto a sua empresa usa de tributos como capital de giro, peça para a sua contabilidade, né, para o seu computador. Se o seu contador não sabe, aí também é preocupante. Eu sugiro que você, inclusive, veja se ele está atento aí, né, a essas mudanças para auxiliar. Acho que a profissão do contador talvez seja a que vai se valorizar mais, né, após essa reforma tributária, porque vai ser cada vez mais importante, né, ter uma contabilidade bem estruturada para aproveitar esses créditos e débitos e não comer, não dar bobeira aí, né, em relação a essa nova sistemática que vai ser implementada. Depois você vai identificar o percentual de tributo sobre o consumo, porque para o IRPJ e CSLL acaba não mudando, né, pessoal? A gente está falando aqui de uma forma tributária sobre o consumo.
Então, tem PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI também em algumas situações. Analise o prazo médio entre venda e pagamento de tributos e meça a dependência do fluxo tributário atual, porque você vai precisar fazer esses ajustes, né? Se você tem uma contabilidade redonda, se você é organizado financeiramente, provavelmente você não vai ter problemas, né? O problema maior vai ser com quem já utilizava dessas brechas aí de tempo, esses lapsos temporais, para tentar dar um pedal aí no fisco, conseguir ganhar um tempo e tal. Aí essa empresa vai ter problemas de fluxo de caixa. Segundo aspecto, gestão de caixa. Tem uma reforma, uma reserva de emergência, um fundo equivalente a 2, 3 meses de tributos. É interessante, né, para você ter esse fôlego, né, se for necessário. Antecipação de recebíveis, negociar prazos menores com clientes, renegociação de prazos, estender prazos com fornecedores, linha de crédito e também comece a separar os tributos desde já, simulando o split payment. Então é interessante que você faça simulação para que quando, igual um campeonato de futebol, né, a gente tem os treinos e tem as partidas que efetivamente valem os pontos. Então aqui é uma etapa de treino, você pode usar o ano de 2026, já vai ter ali uma alíquotazinha teste para algumas empresas e você pode pedir para a sua contabilidade fazer essa simulação aí para vocês irem se adequando. Precificação. Aí no fim das contas, né, pessoal, a gente sabe que quem vai pagar é sempre o consumidor final. Então o empresário ele tem essa função de, primeiro, a preocupação dele tem que ser com o negócio dele, né, de gerar lucro e tal, porque senão a empresa não sustenta no longo prazo. Mas, claro que ele vai ter que medir para não, eventualmente não repassar tudo de uma vez, senão o cliente também pode se assustar. Mas o fato é que não vai ter muito para onde fugir, né? Se a gente não repassa, não sobra lucro e tal. Então, no fim das contas, a tendência é que os produtos e os serviços fiquem mais caros. Porque vai sim ter um aumento claro, tem exceções, né? Mas em geral, a ideia é que haja um aumento aí na carga tributária do Brasil. Margem de segurança. Considere o custo capital perdido. Análise de rentabilidade. Recalcule com base no recebimento líquido. Monitore os concorrentes também ajustaram o preço. Isso aqui é um pouco óbvio, né? E prepare a argumentação para justificar os reajustes. Então isso aqui é interessante, a gente sempre vai ter esse inimigo comum, né? Quem trabalha com marketing sabe disso, que uma das estratégias para você utilizar e convencer o seu cliente a comprar seu produto é você colocar a culpa pelo problema que ele está enfrentando hoje no inimigo comum. Então, normalmente os inimigos comuns principais são os bancos, né? Quem trabalha aí no mercado financeiro, que vende algum tipo de consultoria financeira. Então não vai chamar a pessoa direto ali de ignorante porque não sabe o que está fazendo com a sua vida financeira. Você vai colocar a culpa na falta de educação financeira ou no seu banco que está te dando opções ruins de investimento, etc. Então aqui é a mesma coisa, a gente vai aumentar o preço, você precisa justificar isso e coloca a culpa, obviamente, na reforma tributária. E adequação de sistemas, então ter um sistema atualizado, né, RP, o sistema de gestão aí da sua empresa, que vai calcular automaticamente quanto vai sobrar aí do faturamento, né, das suas vendas. Integração bancária também, dashboard financeiro para controlar o caixa e tal, automação contábil. Então tudo isso aqui é importante que o seu contador lhe auxilie, né, evidentemente. Ou, enfim, o financeiro da sua empresa, né, que tem também essa função. Claro que a gente está falando às vezes de empresas um pouco maiores, mas em todas as escalas as empresas vão ser afetadas. As empresas do Simples Nacional menos, né? Então a gente vou gravar um vídeo específico falando sobre o impacto da reforma tributária para a empresa do Simples Nacional. Mas é isso, otimização tributária. Todo ano a gente vai ter que reavaliar o que vai valer mais a pena. E já é assim, né, pessoal? Quem tem uma assessoria tributária e contábil séria e competente sempre está fazendo esse tipo de simulação porque a gente quer pagar o menos imposto possível dentro da lei, obviamente, que é para sobrar mais dinheiro aí para ser distribuído de lucros ou para reinvestir na própria empresa, no crescimento dela, expansão, etc. Elisão fiscal, identificar oportunidades de redução legal. Então a gente vai ter aí, tem benefícios tributários que a gente pode utilizar, dependendo do estado. Tem incentivos de diversas naturezas. A gente tem também os redutores de alíquota, então quem trabalha com construção civil tem um redutor de ajuste. Vai ter o redutor também das próprias alíquotas, dependendo das operações, né, que você está no mercado que você está inserido, a maximizar o aproveitamento dos créditos tributários também e também o planejamento societário, né? A gente tem sempre que analisar aí a questão de grupos empresariais. Pô, faz sentido eu criar agora uma outra empresa que vai prestar serviço para mim, desde que obviamente não sejam operações simuladas. Então isso pode também gerar algum tipo de benefício de crédito entre as empresas, etc. Então um checklist rápido. Primeiro, calcular o impacto financeiro atual, formar reserva de emergência, renegociar prazos, revisar política de preços, atualizar sistema de gestão,
diversificar relacionamento bancário, capacitar a equipe financeira, simular cenários de split payment, definir cronograma de implementação e acompanhar as regulamentações, que é muito importante, porque a gente ainda não tem todas elas prontas. Então tá aí o PLP 108, inclusive gravei um vídeo para quem é mais voltado aí para holding familiar, mas o impacto de uma reforma, alteração recente na proposta de lei, né, que regulamenta a reforma tributária, que é o PLP 108 e traz impactos em TCMD. Vou deixar o link aqui para vocês. Mas esse PLP também vai trazer regulamentações aí do Comitê Gestor de IBS e CBS, que vai ter impacto certamente no Split Payment. Então, o futuro chegou, o Split Payment será realidade em breve, as empresas preparadas terão vantagem competitiva, impacto no fluxo de caixa é real e significativo, então parem com essa história de achar que a reforma tributária vai virar em pizza, porque não vai. Ela já foi aprovada, já foi regulamentada, ainda não 100%, mas parcialmente sim. Então a preparação deve começar agora. Quem não começou, eu sempre falo, já está atrasado e deve começar o quanto antes, porque ainda há tempo, pessoal. Mas não esperem chegar a 2027, por favor, porque vocês vão ter sérios problemas. Para quem não conhece, eu tenho um site chamado proximageração.com e no meu Instagram também produzo conteúdo principalmente ligado à herança, testamento e planejamento sucessório. Esse vídeo de hoje foi um pouquinho fora do que a gente costuma trazer aqui no canal, mas ele está ligado aí à reforma tributária. Eu sei que vocês se interessam bastante sobre esses assuntos ligados a tributos em geral, né, Receita Federal, fiscalizações e tal. E então eu achei interessante gravar porque é um tema aí que está sendo bastante falado nessa semana. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Um abraço e até a próxima.